Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos falar um pouco sobre o primeiro reinado e fazer uma retrospectiva. Na última aula, nós estudamos um pouco sobre o processo de independência do Brasil, os grupos políticos, os interesses envolvidos, as mudanças e as permanências da decisão da proclamação da independência do Brasil. E a gente vai começar hoje a nossa aula da seguinte forma: no primeiro momento, correção; no segundo momento, continuação com a aula expositiva. E vamos organizar aqui a correção. Nesse momento é o momento de parar, dar uma pausa na aula, pegar o livro, corre lá para comparar as respostas, para fazer a revisão comigo. Vamos lá para a primeira questão. Leia o texto a seguir sobre o processo de independência do Brasil. Depois se realiza as atividades que seguem. Quando da emancipação política do país, em 1822, o Brasil comportava uma das maiores populações escravas das Américas, juntamente com a maior população livre afrodescendente do continente. Naquela ocasião, a opção por uma monarquia constitucional de base liberal teoricamente considerava todos os homens cidadãos livres e iguais. Apesar disso, a instituição da escravidão permaneceu inalterada. Frequentemente, esta tem sido apontada como uma distorção típica do processo de emancipação política do Brasil, que teria se feito sob égide do príncipe português e sobre o controle de proprietários de escravos. Bem, esse texto fala um pouco sobre a nossa discussão. Algumas situações, algumas questões muito importantes ficaram deixadas aí de pouco de lado, como acontece essa emancipação política, esse processo de independência, mas a desigualdade no Brasil permanece, como também a escravidão no Brasil permanece. Então é citado aí no texto, como vocês acabaram de fazer a leitura comigo. Item A. Observe o trecho em destaque no texto. A que acontecimento histórico ele se refere? Assinale a resposta correta. O momento aqui que nós estamos tratando é o momento da proclamação da independência do Brasil em 1822. Qual é o posicionamento da autora do texto em relação à independência do Brasil? Ela está destacando aí no texto que esse processo de emancipação, de independência, não garantiu a todos a liberdade, que o projeto era um projeto liberal, mas ela não atendia aí o interesse de todos. Item C. Para a autora, que setores sociais lideraram o processo de independência do Brasil? Os setores... Vamos dar uma olhadinha aqui no texto, voltar ao texto. Sob o interesse de quem? Do príncipe português e o controle dos proprietários de escravo. Então ele vai falar que essa independência acontece aí pelo príncipe português Pedro I, e os proprietários de terra. Como eu falei na aula expositiva também anterior, que essa emancipação, esse processo de independência era um fortalecimento de Dom Pedro com a elite brasileira. Então a aliança que é feita aí é com a elite. Segunda questão. Pesquise outras representações da independência do Brasil, além da apresentada na página 342. Depois escreva abaixo que você encontra, converse com os colegas sobre o tema. Então isso aí é de pesquisa. Sei que na página 342 a gente faria discutindo e vendo as observações de vocês na nossa aula, né? Mas como não é o caso, a gente vai dar continuidade nas respostas mais específicas aqui. Terceira. Comente as principais diferenças entre os modelos de governo estabelecidos na América Espanhola e América Portuguesa. Qual é a diferença do processo? Porque nós estudamos a independência na América Espanhola e na América Portuguesa. Então a gente observou que na América Espanhola, auxiliado aí pelos interesses, né, dos crioulos,
esse processo de independência ele resultou na República, a proclamação de República. E aqui no Brasil, não, o processo de independência aconteceu, mas permaneceu a monarquia portuguesa no controle do Brasil. Então, a gente observa essa diferença. Quarta questão. Diversos acontecimentos fizeram parte do processo de independência e contribuíram para a autonomia política do Brasil. Oficializado por Dom Pedro, preencha a linha do tempo com esses acontecimentos. Observe os dois exemplos que já foram inseridos. Pronto, vamos lá. Tem dois eventos aqui que já foi colocado e a gente vai preencher os outros. O primeiro deles é 1806, o bloqueio continental. Nesse 1806 aqui a gente estabelece o que acontece no nosso cronograma aqui. É o bloqueio continental que faz com que mude a consequência de Portugal em relação ao Brasil. Em 1808 acontece a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Em 1816, como já tem aqui, a missão francesa chega no Brasil, então eles retratam um pouco do Brasil, da cultura brasileira. E 1817, Revolução Pernambucana, que também nós já estudamos em aula. 1820, a Revolução do Porto em Portugal. E 1822 é o Dia do Fico, 9 de janeiro, o Dia do Fico. E 1822, setembro, a independência, a proclamação da independência. Em dezembro, a coroação de Dom Pedro I como imperador do Brasil. Então, esse aí é o período que nós fizemos aí e estamos analisando. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a Constituição de 1824. Então, a gente viu na aula passada que Dom Pedro ele enfrentou algumas crises, o governo português, na verdade, enfrentou algumas crises, inicialmente como algumas revoltas, como a revolta de 1817, lá em Pernambuco. Então, a corte portuguesa, agora com Dom Pedro no poder, eles vão tomar algumas decisões para que também a oposição, esses movimentos, fiquem um pouco mais satisfeitos e também não se posicionem contra a ação do imperador. Então, o que é que ele faz? Ele estabelece a criação da Assembleia Constituinte em maio de 1823. Então, essa Assembleia ela determina, com a participação de juízes, militares, latifundiários, uma elite, né, da sociedade, como a gente pode observar, ela estabelece que o voto seria censitário e indireto. O que seria esse voto censitário? O voto censitário era de acordo com a renda, um limite de renda anual mínimo, que no caso, para as pessoas que poderiam participar do processo, participando da escolha, seria 100 mil contos de réis, e para os outros cargos, 400 para deputado e 800 para senador. Ou seja, né? Então, assim, a grande parte da população ela não participava, por também não contar com a quantidade mínima exigida. E nesse momento em que Dom Pedro ele abre para essa Assembleia Constituinte, ele destaca muito forte a intenção dessa Constituição atender os interesses dele também como imperador, da função dele e do poder de decisão dele durante essa Constituição. E a gente entende, nós vimos também lá nesse momento da proclamação da independência, que no Brasil havia divergências, diferenças de pensamento sobre os modelos, né, a ser tomado, a ser seguido aqui no Brasil. Então, essas diferenças elas não ficam somente naquele período, elas continuam. Então, o Partido Brasileiro ele vai redigir, na verdade, os irmãos Antônio Carlos de Andrada e Silva e José Bonifácio vão redigir essa Constituição. Partido Brasileiro, no caso, que está apoiado pelo Partido Brasileiro, ele defende que essa Constituição ela traz que o Legislativo, as decisões tomadas pelo Legislativo, quem faz as leis, elas não sejam dissolvidas pelo Poder Executivo, que é o poder representado pelo Imperador. Então, obviamente, o que é que vai acontecer nessa situação aí? Dom Pedro I vai se sentir ameaçado. Esses moldes dessa Constituição não atendem o interesse de Dom Pedro
I. Então, Dom Pedro I, apoiado pelo partido português, ele dissolve a Assembleia e ele vai organizar o quê? Uma constituição feita por membros aliados ao seu poder. Então ele organiza aí as suas alianças, fortalece suas alianças e coloca para escrever essa constituição, redigir essa constituição. Essa constituição, ela vai ter um caráter uma peculiaridade, e eu quero que vocês destaquem, frise bastante, que é o poder moderador. Essa Constituição, outorgada em 1824, a primeira Constituição do Brasil, ela determina que os poderes eles sejam independentes, né? O poder executivo, legislativo e judiciário. Então, só que ele acrescentava um quarto poder, que era o poder moderador. Então, vamos organizar aí. Professora, quem era o poder moderador? Era representado pelo próprio imperador. Então, o poder moderador, ele tinha o poder de desfazer as decisões que os outros poderes pudessem ter tomado. Então, se o poder legislativo tomasse alguma decisão que fosse contra o interesse de Dom Pedro, ele ia lá e ia dissolver essa decisão. Essa decisão não iria adiante. Então, o poder do moderador era o poder maior nessa estrutura de divisão aí. Então, as eleições elas continuavam indiretas e censitárias, que fazia com que nem todo mundo participasse desse processo de decisão, processo de escolha e cidadania que nós conhecemos. O catolicismo foi estabelecido como uma religião oficial, lembrando que a monarquia portuguesa é uma das monarquias mais religiosas, então ele determinou que a religião a ser principal e a ser oficial era católica. Mulheres não participavam também do poder de decisão, de escolha. A gente lembra que as mulheres elas só vão poder participar do voto, das decisões políticas através do voto em 1934 e sem restrição em 1946, ou seja, então vejam como a participação feminina na decisões e escolhas políticas, elas são bem atrasadas aqui no Brasil. Então essa Constituição é a primeira Constituição monárquica do Brasil. Ela traz nela essa divisão de ideologias do Partido Brasileiro e do Partido Português, e ela traz como uma preponderância, como um poder maior aí, o poder moderador. E é o que a gente não deve esquecer, o poder executivo, o poder do moderador, que se sobrepõe a todos os outros poderes. Então, anulando também os outros poderes. É o que eu quero deixar bem claro, bem salientado aqui para vocês, tá bom? Meus queridos, fizemos a correção, expliquei um pouco sobre a Constituição de 24, extremamente importante pra gente. E a gente se encontra na próxima aula, no encontro também do Meet, tá certo? Não faltem as aulas do Meet, não faltem os nossos encontros, tem bonificação, tem participação, tem frequência, tem lá tudo bonitinho, tá certo? Fiquem bem, estejam bem, até o nosso próximo encontro.